Sexta-feira, na sexta semana do tempo comum, 21 de fevereiro de 2025. Oremos. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra deste dia, nós temos na primeira leitura o texto do livro do Gênesis, no capítulo 11, versículos de 1 a 9. O salmo responsorial será o 32, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. E o evangelho será o de Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao capítulo 9, versículo 1. No capítulo 11, versículos de 1 a 9 de Gênesis, encontramos um episódio bastante curioso, relatado pelo hagiógrafo do livro do Gênesis, que está em primeiro plano querendo dar respostas às perguntas existenciais surgidas após o desastre do povo israelita após o exílio na Babilônia, que durou 50 anos, e agora de volta para casa precisa se refazer. As perguntas existenciais são aquelas que brotam do profundo do coração, da mente da gente, que pergunta por coisas fundamentais, como, por exemplo, como é que somos um povo só que fala tantas línguas? Como é que a humanidade tem tanta dificuldade de se comunicar pela diferença linguística? Cada povo, cada tribo, cada cidade praticamente tem seu idioma, tem seu dialeto. O que aconteceu no passado, no princípio, para que tivéssemos esta variedade de maneiras de falar? Ora, aí vem a historinha confeccionada. Toda a terra tinha uma só linguagem e usava as mesmas palavras para se entender. Aconteceu que os homens acharam uma planície na terra de Senaar e ali se estabeleceram e disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos, vamos cozer estes tijolos ao fogo para fazer uma cidade que toque o céu. Olha o projeto. Não escapou ao redator do texto dizer que eles usaram tijolos em vez de pedra. O que isso significa? Significa que tijolos logo se quebram, são mais frágeis do que as pedras, ou seja, os projetos ambiciosos humanos naufragam sempre, tendem a naufragar, são frágeis. Usaram betume em lugar de argamassa, ou seja, a costura dos tijolos era frágil. Portanto, a presunção e a pretensão humana tem uma fragilidade inerente. Começa então a construção da cidade e da torre, cuja parte mais alta tocaria o céu. Assim, eles pensavam de ficar famosos e não serem mais dispersos por toda a face da terra. A mania de domínio, a mania de dominar os outros. Sabe-se lá quanto não custaria em esforços, em trabalhos até forçados, escravos, ao sangue e o suor dos pobres, à fome, ao sol, esta cidade, não é? Como todos os projetos ambiciosos, tem alguém que paga por eles. A ambição tem preço. A ambição tem sempre um senhor déspota e um escravo que dá a vida pelo desmando do Senhor. Então, o Senhor Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E a partir daqui é interessante porque os verbos agora passam da primeira pessoa do singular, eu, para a primeira pessoa do plural, nós. Então o Senhor disse: Eis que eles são um só povo,
e falam uma só língua, e isso é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora nada os impedirá de fazer o que se propuserem. E aqui começa: desçamos e confundamos a sua língua. Ou seja, a cidade celeste aprecia o despotismo da cidade terrestre. A comunidade divina, é um nós, é um plural, aprecia o empreendimento da comunidade humana presunçosa e pretensiosa. Desçamos, eles estão embaixo, os homens estão na parte de baixo, e confundamos. De entendidos que eram, agora vão se confundir. Confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Babel não deu certo. Babel lembra Babilônia, lembra o domínio, a escravatura, a confusão, o virar as costas para Deus, o querer viver sem Ele. Porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo e de lá dispersou os homens por toda a terra. Este episódio contrasta e será saneado por Pentecostes no Novo Testamento. Aquilo que Babel dividiu, Pentecostes uniu. As línguas que não se entenderam mais e foram dispersadas em Babel, Pentecostes, de todas as áreas e línguas do mundo, criou uma só, a linguagem do amor, a linguagem do Espírito, a linguagem divina. E foi assim que tudo se consertou. Amando, a gente nem precisa se preocupar com as diferenças idiomáticas, linguísticas, dialéticas. Nós só precisamos compreender que o amor faz compreender tudo, entender tudo, e tudo resolve. De Babel a Pentecostes, tem muito que se andar daqui para lá. E o autor sagrado, neste meio de caminho, diz: só pode ter sido assim. Nós quisemos viver sem o Senhor, Ele nos fez experimentar a dispersão e a confusão das línguas. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. É necessário voltar à linguagem do Senhor, à linguagem do Espírito Santo, à linguagem de Pentecostes, para que a gente se ame e não se confunda, e não se disperse, não se divida, não se separe. A verdadeira comunicação é para a verdade, a paz e o amor. No Evangelho, Jesus diz aos discípulos que se alguém quer lhe seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e lhe siga. Renuncie aos seus projetos pessoais e abrace, na graça e na sabedoria do Espírito, os projetos comunitários. Quem quiser salvar a sua vida deve entregá-la pelos outros. Mas quem perder a sua vida por causa de Jesus e do Evangelho vai salvá-la. Por isso, esse é o código, esta é a senha. Você tem a senha? A senha é o amor recíproco. A senha é amar sempre, amar a todos, amar por primeiro, amar como Jesus amou, dando a vida. Esta é a senha. Por isso, vamos. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, diz Jesus, se perder a própria vida? E o que poderia a pessoa dar em troca da sua própria vida? Se alguém se envergonhar de Jesus e das suas palavras, também ele vai se envergonhar diante do Pai por causa exatamente disso. E isso não pode acontecer. É necessário, então, que aqui haja uma conversão urgente, porque antes que os tempos terminem, muitos, disse Jesus, que estão aqui, não morrerão sem verem o reino de Deus chegar com poder. O poder não vai ser o do mal, da ambição, do egoísmo, da charlatanice, da pilantragem, da mentira, da corrupção, da roubalheira, do fake, da guerra, do sangue derramado, da dispersão e da confusão. O reino de Deus
É o reino da comunhão, do serviço, da humildade, do amor, da paz. Que Deus nos faça ver o seu reino. Continuamos hoje a rezar pelo Santo Padre e pedimos ao Sagrado Coração de Jesus, a quem ele dedicou uma encíclica tão bonita que nós deveremos lê-la toda daqui para frente, de Lexit Nos, ele nos amou. Pedimos ao coração de Jesus que ame ainda mais o Papa, ele dê a graça de uma saúde recuperada. Isso lhe venha por meio do Imaculado Coração de Nossa Senhora, a quem dizemos sempre: doce coração de Maria, sede nossa salvação. Doce coração de Maria, sede a salvação do Santo Padre e a sua saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.